A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero deixar uma mensagem aqui para você da parte de Deus que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis, até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, os comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Temos aqui uma situação, meus queridos irmãos. Quando a expressão lá no início diz: Este mês vos será o princípio dos meses. Isso quer dizer o quê? Que este acontecimento aqui, em Êxodo 12, seria um acontecimento para acontecer e marcar épocas, marcar gerações. Por isso que Deus disse assim: Este mês vos será o princípio dos meses, o princípio de tudo. Agora, a expressão aqui quando diz um cordeiro ou um cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Um cordeiro sem mácula. Isso quer dizer, seria um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem nenhuma iniquidade nele. Vamos olhar para o futuro. Vamos olhar para Cristo. Quem que nos representa? Quem é o Cordeiro de Deus? O nosso Senhor Jesus, sem mancha, sem pecado e saudável. Então aqui está dizendo de um macho de 1 ano. 1 ano, uma pessoa que tem 1 ano de idade, quer dizer, uma pessoa inocente, que não tem maldade nenhuma. Então seria um cordeiro inocente, sem maldade nenhuma. E esse cordeiro aponta para o nosso futuro, que é o Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só,
guardareis. Olha aqui, eu quero deixar claro para você uma expressão. Guardareis, quando ele disse para guardar, né? Era para guardar que aquele momento seria para inspeção, inspecionar aquele cordeiro, para que nada pudesse dar errado, porque as coisas de Deus são todas perfeitas. São todas perfeitas. Não é nada apressadamente que devemos fazer. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos olhar então para o futuro. Olha lá, em Marcos, no capítulo 16, você vai ver o seguinte, em Marcos capítulo 16. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos 16. Você vai ver sobre a ressurreição de Jesus. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo e ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Queridos, entendemos então que a Páscoa do Senhor começou no Egito, mas a verdadeira Páscoa cristã que nós temos aqui começa quando Jesus, ele ali no jardim do Getsêmani, ele vai orar, ele é preso, ele é crucificado, né, porque ele foi traído por um dos seus discípulos, que foi Judas, e no final, depois da crucificação, ele ressuscita no terceiro dia, ou seja, no domingo pela manhã. E este é um grande sinal. Olha só o que diz aqui a palavra: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Isso quer dizer que só através do sangue é que teve aqui o livramento do Senhor. Isso nos aponta para todos nós no nosso futuro, que através do sangue de Cristo, através do sangue que foi derramado na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia, é que quando nós, pecadores, nos ajoelhamos e pedimos perdão a ele, e os nossos pecados são perdoados, e somos libertos de toda a crucificação do mal, de todo o mal que nos sobrevém. Mas isto é, quando nos atentarmos a receber esse Cristo que é a nossa verdadeira Páscoa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.